Sexplorer! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse espaço de intimidade e de prazer que é esse nosso podcast da Sexplore a partir deste momento que você estiver escutando isso. Então eu queria primeiramente te agradecer muito por estar aqui e eu espero realmente que de onde quer que tu esteja me assistindo ou me vendo ou me ouvindo apenas, né, que as minhas palavras, o que eu trouxer aqui hoje, te conectem mais com o prazer presente na tua vida diária, aquela rotina que normalmente a gente desromantiza ao longo da nossa vida, né? Normalmente a gente tem essa tendência de automatizar as coisas na nossa vida, de ver as coisas com menos vibração, com menos entusiasmo, né? Eu vejo que a minha intenção com a Sexplore sempre foi trazer um espaço para que o prazer possa ser algo intencional na nossa vida, a intimidade possa ser algo intencional na nossa vida, até porque precisa ser. Isso não vai acontecer de forma automática, não vai acontecer se a gente não nutrir. Então, o espaço que eu tô propondo aqui, através do podcast, através também do app que está sendo lançado hoje para vocês, é de transformação e de muita intimidade. E eu não posso deixar de começar falando sobre uma das práticas que, na verdade, inspirou muito a Sexplore e a mim, no meu trabalho, com certeza de forma diária, que são os rituais. A importância da gente ritualizar o prazer e como que isso pode transformar a nossa vida. A verdade é que a Sexplore tem o objetivo de propor esse ritual na prática, de ser um ritual na prática, que te conecte com o teu prazer de forma mais profunda e intencional. Tem tanta coisa no nosso dia a dia que nos tira de nós, vocês já pararam para pensar sobre isso? Tantas coisas que nos levam para o pensamento do que falta, do que ainda não foi feito, o que eu ainda preciso fazer para provar o meu valor ou para ser merecedora até de prazer. Né? A gente tem essa ideia muito internalizada às vezes na nossa sociedade de que a gente tem que estar muito exaurida, que a gente tem que estar exausta para ser merecedora de sentir prazer. E mesmo assim, algumas mulheres internalizaram que ainda não são merecedoras, nem mesmo assim, nem mesmo depois de ter priorizado o trabalho duro e o fazer pelo outro dia após dia, ao longo de toda a sua vida. Eu conheci muitas mulheres assim ao longo da minha trajetória e eu vejo que isso me inspira muito também ao trazer a Sexplore para vocês. É de fato poder libertar vocês para poderem pensar em vocês antes, para poder pensar no próprio prazer. Eu atendo com certeza muito mais mulher hoje em dia do que homem. Meu foco desde o começo da minha trajetória, dentro da minha carreira, foi sexualidade feminina, né? Hoje em dia eu atendo casais também, mas eu vejo que o foco da Sexplore vai começar com certeza com muito mais voltado assim para a sexualidade feminina. Então, se tu é um homem, tu é muito bem-vindo aqui também, né? Independente do gênero que tu se identifica, tu é muito bem-vindo aqui também. E eu quero que a Sexplore seja esse espaço de acolhimento que a gente realmente não recebe. Muitos de nós não recebemos ao longo de toda a nossa vida, não é mesmo? Mas se tu encontrar mais conteúdos voltados para a sexualidade feminina no começo, agora no app, isso tem um porquê. Isso tem a minha história um pouquinho ali, a minha experiência, mas vocês podem esperar conteúdos que vão agregar na vida íntima e sexual de vocês, independente da tua orientação sexual ou identidade de gênero, tá? Então todos são muito bem-vindos aqui na Sexplore. E hoje eu vou estar falando sobre rituais. Então, o que são, afinal, os tais dos rituais que eu tô falando aqui? E como que ritualizar a tua vida pode te conectar mais com o teu próprio prazer? Hoje,
Se tu tá me assistindo por vídeo, tu tá vendo que eu tô num lugar um pouquinho diferente aqui com vocês, que é o meu espaço sagrado aqui da minha casa. Eu tenho um espaço aqui na minha casa que pega bem o nascer do sol. Aqui essa vista pega bem o nascer do sol. Ao longo do ano isso vai mudando um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá, né? Dependendo de ser inverno ou verão. Mas eu amo, uma coisa que eu adoro é acompanhar essa mudança, acompanhar essa rotação da própria terra mesmo e como que a paisagem vai mudando aos poucos. Eu gosto muito de ritualizar as minhas manhãs. E qual que é a importância de ritualizar para mim? Eu vejo que começar as minhas manhãs com um ritual de prazer, que eu gosto de chamar de começo prazeroso, não só me conecta mais com a minha presença ao longo do meu dia, mas também me conecta mais com o meu prazer como algo que eu devo priorizar no meu dia, como algo que é, sim, sagrado. Sagrado, sim, porque é o que traz, em muitos momentos, significado para minha vida também. E eu vejo que a gente demoniza o prazer na nossa cultura, muito por conta, né, de historicamente a gente ter uma cultura que foi muito repressora em relação ao nosso prazer, principalmente em relação à nossa sexualidade. A gente atrelar tudo aquilo que nos dá prazer como algo que é errado, algo que é ruim, algo que é mal, um pecado, né, por assim dizer. Mas o nosso prazer nos direciona para o amor. O nosso prazer nos direciona para nos conectar com o outro. Eu sinto prazer quando eu toco o outro, eu sinto prazer quando eu sou tocado. E eu vejo que é a nossa receptividade para o prazer que vai nos permitir sentir mais ou menos prazer com isso, né? Com o contato com o outro, com o contato com a nossa própria vida. Eu, por muitos anos da minha vida, eu senti, por conta do meu TDAH também, né? Eu tenho uma mente muito agitada e hoje em dia já lido melhor com isso, ainda tenho dificuldade com diversas questões relacionadas ao TDAH, mas quem passou por isso sabe o quanto que isso deixa uma marca muito profunda na nossa autoestima e também na nossa conexão com a própria vida, em muitos momentos, né? Eu vejo que a minha mente acelerada, por muitas vezes, me desconectou por completo do momento presente. Eu fiquei com essa sensação, por muito tempo, de que tinha um vidro, uma tela, como se fosse realmente uma película, algo que eu não pudesse visualizar, mas que me separava da minha própria vida, que me fazia sentir menos intensamente as coisas, que me fazia estar menos presente nas conversas que eu tinha, que me fazia saborear menos a comida que eu provava, que me fazia também sentir menos prazer no sexo e automatizar esse momento na minha vida, na época. Então eu vejo que esse automatismo do dia a dia, que não só uma pessoa com TDAH vai sofrer, todos nós sofremos, que a gente vive hoje em dia, porque é uma mudança muito grande que a gente teve nos últimos tempos, né, em relação à tecnologia mesmo, acesso à tecnologia, a rapidez dessa tecnologia, dos avanços da tecnologia. Então, às vezes é difícil que a gente até conseguir medir o tempo com isso. Tá todo mundo com uma sensação, eu vejo, de que o tempo tá passando cada vez mais rápido, de que o tempo tá esvaindo dos nossos próprios dedos, né? Que a gente não consegue controlar, que é algo realmente incontrolável, imensurável e que governa as nossas vidas e que a gente não consegue de forma alguma medir. A gente tem um relógio que nos ajuda a nos localizar ao longo do dia, mas por que que certos momentos parecem internamente que demoram uma eternidade para passar e outros momentos que a gente tá feliz, que a gente tá tendo um tempo legal, que a gente tá amando, que a gente tá num encontro gostoso com outra pessoa, talvez pela primeira vez, passa em piscar de olhos? Por que que noites inesquecíveis se tornam tão breves na sensação? A gente fica com aquela permanência da satisfação desses momentos, mas muitas vezes passam muito rápido, sendo que outros, né,
que realmente são rápidos, demoram uma eternidade para passar na nossa mente. Eu vejo que isso é uma peça da nossa mente. Aí a gente consegue realmente ver que é a nossa percepção que também tem uma influência na forma como a gente vai perceber o próprio tempo. É a nossa percepção que vai moldar isso. A nossa percepção vai moldar também a forma como a gente sente prazer na nossa vida diária, na nossa receptividade para o prazer, não só na cama, não só no sexo, não só com outra pessoa, mas na nossa vida, de fato, né? Então, Sex Explorer, eu queria te convidar hoje para pensar nos rituais da tua vida. O que tu tem como um ritual da tua vida, um ritual mensal, anual, diário, que te conecta mais com o teu próprio prazer? Eu vou explicar um pouquinho a diferença também de rituais e hábitos agora para vocês. Eu sempre ao longo da minha vida tive diversos rituais. Eu não nomeei como rituais por muito tempo, mas eu sempre gostei de ter práticas de autocuidado que envolvessem rituais. Por exemplo, fazer o meu próprio creme de hidratação do meu cabelo. Eu gostava muito dessas coisas de fazer eu mesmo, até hoje gosto, tanto que eu faço, por exemplo, o creme que eu passo no meu corpo, com óleos e manteigas, assim, orgânicas, que eu compro, eu mesma faço. Por quê? Isso pra mim se tornou um ritual. A forma como eu faço isso se tornou um ritual. E é justamente sobre isso. Um ritual é sobre a forma como tu vive aquilo que é diário, que é comum, que é simples. Muitas vezes o ritual não vai ser uau, não vai envolver grandes cenários, não vai envolver grandes ações tuas. Vai estar no dia a dia, vai estar no acender uma vela e deixar o ambiente mais confortável e gostoso pra ti. Vai envolver fazer um chazinho que eu fiz antes pra mim, pra bater esse papo aqui com vocês, que eu tô super empolgada de bater, inclusive. Envolve fazer esse chazinho aqui pra mim, com intenção de me conectar mais com vocês, com o momento presente, com o meu merecimento também de ser cuidada, sabe? Que por muito tempo foi uma dificuldade pra mim. Então, a cada gesto, a cada ato que eu tomo em direção a isso no meu dia a dia, eu gosto muito de intencionalizar. Quanto mais eu intencionalizo, mais eu torno conhecido pra mim também a intencionalidade no cuidado comigo mesma. E eu vejo que isso transforma completamente não só a minha relação comigo, mas a minha relação com o mundo, a minha relação com a vida, a minha relação nos meus relacionamentos, né? De conseguir apreciar, de fato, saborear esses momentos como momentos únicos que a vida vai nos oferecer. Porque, de fato, a gente nunca vai viver um momento duas vezes, exatamente da mesma forma. E a gente esquece disso o tempo inteiro. A gente esquece que o agora nunca mais vai se repetir. Não exatamente da forma como está agora. A gente tem momentos que a gente pode ficar feliz em diversas situações diferentes da nossa vida, ou triste, ou confuso, ou irritado, ou seja lá qual for a emoção que esteja presente no teu corpo e na tua mente agora. Mas a forma como tu está vivendo hoje, quem tu é hoje, nunca mais vai ser a mesma coisa. Tu nunca mais vai viver isso dessa forma. Eu vejo que os rituais me conectam muito com essa sensação de intencionalidade com o meu próprio prazer, né? Hábitos são extremamente importantes na nossa vida. A gente precisa de hábitos saudáveis para ter uma vida saudável, né? Pra gente ter uma boa qualidade de vida. Hábito de tomar água, hábito de ler, hábito de acordar cedo, hábito de se alongar. Existem diversos hábitos, alguns hábitos, na verdade, podem se tornar rituais também. A grande diferença de um hábito para um ritual vai estar justamente na presença que a gente vai estar sentindo ao fazer aquela atividade. Então, existem hábitos que a gente pode ritualizar. Por exemplo, o hábito de tomar água. Eu posso criar um ritual curto de 1 minuto, mas que eu intencionalizei aquele beber água. Eu intencionalizei aqueles goles que passaram pela minha garganta e me nutriram de alguma forma. Eu estava presente sentindo a sensação da água, da temperatura dela invadindo meu corpo.
eu tava vivendo aquilo de alguma forma, tudo. Tu vê que é uma prática extremamente simples, tomar água, mas eu posso sim ritualizar. Mas não é todo hábito que vai ser um ritual, justamente porque o ritual envolve essa intenção, essa presença e envolve sim prazer. Envolve a gente se conectar com o prazer do momento presente, com os nossos 5 sentidos, com o aqui e com o agora. Então, um ritual envolve sim uma prática de mindfulness, envolve uma prática de atenção plena, da gente estar de forma inteira e completa envolvidos pelo momento presente. Num mundo que está constantemente nos tirando para fora do aqui e do agora, nos tirando do presente, nos tirando do prazer para angústia, por que ainda não foi feito? Por que eu ainda preciso fazer? Por que eu ainda preciso performar aqui? A gente tem uma cultura, por conta do capitalismo, né, muito voltada para performance. Então, performance em relação a dinheiro, performance em relação a desempenho, performance em relação à vida sexual, performance em relação ao nosso dia. Performance, 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 né? E sim, a performance é importante, mas existe uma sacralidade, eu diria, que a gente perde ao focar tanto na performance, que está no simplesmente ser e sentir e estar. E eu vejo que os rituais me trazem muito isso na minha vida. Com certeza, eu vejo que transformaram a minha relação com o meu prazer, transformaram a minha relação com a minha espiritualidade e transformaram também a minha relação com a minha sexualidade. Porque intencionalmente se conectar com o teu prazer ao longo do teu dia te traz mais repertório, te traz mais capacidade para te estar presente, verdadeiramente presente e entregue também durante o sexo, que eu vejo que é isso que a maior parte das pessoas tem dificuldade de fazer, é de estar vivendo o sexo de forma presente e de forma total, de estar totalmente ali, nos teus 5 sentidos, sentindo o gosto da outra pessoa, sentindo o cheiro da outra pessoa, sentindo o toque da outra pessoa, sentindo as sensações que teu corpo te comunica sobre estar com essa outra pessoa, sentindo absolutamente todos os sentidos fazendo amor com aquela pessoa. A gente vive de uma forma tão automática que não torna isso possível. A gente não pode apressar esse processo de conexão. A gente pode, inclusive, ao contrário, desacelerar para tornar isso mais possível na nossa vida, né? E os rituais estão aí para tornar isso possível. São práticas extremamente antigas. Existem registros de templos que existem na Turquia de mais de 10.000 anos antes de Cristo, que já utilizavam diversos rituais para se conectar com algo superior a si e também com outras pessoas e com o mundo de uma forma diferente. Então existem rituais religiosos, existem rituais culturais, existem rituais individuais, existem rituais relacionais, mas os rituais fazem parte sim da nossa vida. A gente começa a nossa vida através de um ritual que é o nascimento, né? A forma como cada cultura vive o nascimento é diferente, mas todos nós passamos por isso. E normalmente é sim uma prática que é ritualizada, né? Se a gente vai no hospital, se a gente tem uma cultura religiosa, a gente vai ser ou batizado ou vai ter alguma introdução nesse mundo religioso e espiritual. Então, tudo isso se torna um ritual. Na hora da morte, a mesma coisa, a gente também vive esse ritual de preparação para o encontro com o desconhecido, né? Porque ninguém exatamente sabe o que acontece depois da morte, mas são as nossas crenças espirituais que vão estar nos moldando e vão estar nos guiando nesse processo também. Então eu vejo que os rituais têm um poder incrível de nos conectar ou desconectar também da nossa própria vida. E num mundo que está constantemente nos pedindo para olhar para fora, para o que falta, porque essa é a base do capitalismo, né, gente? É escancarar em nós a falta
que eu preciso estar suprindo com o produto da outra pessoa, né? Então isso vai estar constantemente movendo o mundo, escancarar as nossas faltas, né? Mostrar para nós aquilo que falta. Então cabe a nós também parar um tempo de forma intencional para olhar para aquilo que eu tenho, para olhar para aquilo que já está presente no meu corpo. Tanto que se tu tiver agora a capacidade de parar um momentinho aqui comigo, fechar teus olhos, nem que seja por alguns segundos, e sentir se existe alguma forma de prazer presente no teu corpo agora. E se sim, em qual parte do teu corpo que está localizado esse prazer? Tu pode se alongar e se mexer se tu quiser também. Mas percebe que por mais sutil que seja, nem que seja na tua respiração, o prazer está presente no aqui e no agora. Então essa foi uma praticazinha rápida, só para te conectar um pouquinho aqui com o poder que existe na gente ritualizar, na gente se conectar com o presente. Os rituais não são nada menos do que um hack para nos conectarmos de forma mais intencional e rápida com o momento do aqui e do agora. Então lembra, o que eu preciso para criar um ritual? Tu pode criar rituais na tua vida, tá? De diversas formas diferentes. Tu precisa criar uma intenção, viver aquele momento com presença e se conectar com o teu prazer durante esse ritual também. Seja ao escrever no começo do dia, começar o teu dia se conectando consigo, escrevendo numa página em branco, fazendo uma meditação, fazendo um chazinho para si, passando um creme no corpo depois do banho, entrando no banho, criando uma atmosfera um pouco mais envolvente para ti, daqui a pouco levando velas, incensos, flores pro teu banho, por que não? Tomar um banho à luz de velas e criar esse momento com mais intenção, ritualizando o teu prazer. Afinal, é isso que vai tornar a tua vida prazerosa ou não, no final das contas. São as tuas escolhas diárias que vão estar te aproximando ou te afastando daquilo que te dá prazer. E eu vejo que transformar isso em uma responsabilidade minha na minha vida transformou os meus relacionamentos e o que eu recebo nos meus relacionamentos também. Eu sempre fui, em relacionamentos passados, uma pessoa que doou muito e recebeu pouco, sabe? Já se sentiu assim também? Quando tu se doa pro outro e recebe sempre menos daquilo que tu deu. Então eu constantemente me senti assim em relacionamentos passados. Até que eu parei para de fato pensar no que eu estava dando para mim mesma. Eu estava constantemente colocando o outro acima de mim. Então quando eu chegava na parte de me nutrir, não tinha muito mais para dar, porque eu já tinha dado tudo, esgotado aquilo que eu tinha para dar com outras pessoas, com o outro, principalmente com relacionamentos amorosos. Então, tornar a forma como eu me amo uma prioridade de forma intencional na minha vida transformou os relacionamentos que eu atraio na minha vida. Hoje em dia eu tenho relacionamentos que conseguem priorizar, reconhecer e validar o meu prazer. Eu me sinto mais satisfeita porque eu já estou mais satisfeita na minha relação comigo. Eu já não vou sedenta pro outro, porque eu já comi antes. É a mesma coisa que eu ir pra casa de outra pessoa morrendo de fome. Eu vou comer o que tiver ali. Em casos extremos, eu posso até aceitar comer algo que tá já meio comido pelas beiradas, que tá meio mofadinho nos cantos. Pode começar assim. Eu acabo normalizando isso porque eu não me nutri antes. Eu não usei os recursos que eu tinha na minha própria geladeira para fazer uma comida que me apetecesse mais e que fosse me nutrir mais, que fosse por amor a mim e não por ódio ao meu corpo. Tem uma grande diferença aí. Isso é um papo para outro dia. Se vocês quiserem, a gente super pode falar sobre esse assunto, tá? Porque é uma relação
em relação ao nosso próprio corpo, no caso, né? Que pega muito a intimidade e que eu vejo que a gente ritualizar também é uma das formas que, pra mim, mais funcionou, com certeza, em relação à minha saúde mesmo, a me conectar mais com a minha saúde, a conseguir viver um estilo de vida mais saudável, que fosse por amor e não por ódio e por privação o tempo inteiro. Aqui eu tenho o meu espaço, representa, simboliza um altar aqui na minha casa. E esse altar, na verdade, tu pode criar em qualquer espaço da tua casa, do teu quarto, da onde tu estiver, que represente a tua conexão com algo que seja sagrado para ti, tá? Pode ter imagens, se tu quiser, pode ter pedras, se tu gosta de pedras como eu. Tem aqui meu sininho de yoga. Tem meu chazinho agora nesse momento, mas tem ali a minha mudinha de arruda. Tu pode colocar plantinhas também no teu altar, tá? E eu também deixo sempre aqui meus óleos essenciais. Esse aqui é de hortelã e esse aqui é de alecrim, para mim usar às vezes nas minhas práticas de meditação. Então de manhã, o que eu faço? Normalmente eu venho aqui, acendo a minha vela, cheiro aqui o meu óleozinho essencial, passo ele nas minhas mãos, cheiro ele e depois eu realizo uma prática de meditação, logo depois que eu acordo. Eu posso também mudar isso ao longo dos dias, tá? Para uma prática de escrita terapêutica, uma prática de respiração, uma prática de yoga. Às vezes eu simplesmente me alongo, mas eu gosto muito de começar o meu dia já intencionalizando esse meu prazer, trazendo o meu prazer como uma prioridade, que seja escutando uma música e dançando às vezes, gente, sabe? Acordar um pouquinho antes das pessoas que tem na tua casa. Para mães, eu vejo todos os dias no meu consultório que é muito mais difícil, com certeza, a gente priorizar um tempo para nós. Já é ao longo da vida adulta. Quando tu tem filhos, se torna um verdadeiro desafio, né? Então, priorizar que sejam 15 minutos no começo do teu dia, de tu acordar 15 minutinhos mais cedo para conseguir priorizar o teu prazer dessa forma. Ou também pode ser 15 minutos antes de dormir, não tem problema. Se adapta àquilo que é possível para ti, não em relação ao ideal, né? Não se fixa no ideal. Vamos ter a flexibilidade de transformar o ideal naquilo que é possível, né? Qual que é o passo que eu posso dar para me aproximar desse meu objetivo, para me aproximar de uma vida mais prazerosa? Dá esse passo, independente de qual seja ele. O meu convite para vocês é criar, neste momento, um altarzinho na casa de vocês, que pode estar representado aqui, como eu fiz aqui numa mesa, mas pode estar em qualquer lugar da tua casa, tá, gente? Um cantinho numa bancada, um cantinho numa mesa, que pode ser mutável, tu pode levar também, com certeza, tá? O teu altarzinho de lugar para outro, caso tu tenha uma vida mais nômade, assim, né? De tá viajando de um lugar para outro, tu pode levar também os acessórios do teu altar. Às vezes dá pra te colocar também uma cartinha de tarô ali, caso tu goste. Eu adoro usar cartas de tarô num sentido de deixar as respostas virem até mim. Eu gosto de deixar uma pergunta muito solta em relação a alguma coisa que eu tô vivendo, assim, de uma forma mais frequente na minha vida. Eu gosto de formular uma pergunta em relação a isso e tirar uma carta e ver o que faz sentido pra mim em relação a isso. E o resto eu solto. Eu não vejo como uma verdade absoluta, mas como uma possível direção. E dessa forma, se fizer sentido, também pode ser uma prática que tu pode criar um ritual, entende? Eu só queria trazer aqui para vocês uma gama, né, de opções que vocês podem utilizar para ritualizar o dia a dia de vocês. E no aplicativo da Sexplore existem diversos rituais e práticas guiadas para te fazer sozinha, no teu relacionamento, com outra pessoa também, para te criar essa conexão, esse prazer, essa intimidade, essa confiança também sexual, esse autoconhecimento sexual que a gente vai estar desenvolvendo na prática no aplicativo da Sexplore, que agora vai ter uma parte de comunidade também pra gente ter trocas sobre prazer e intimidade diretamente comigo. A gente vai ter muito espaço para convidados também, para trocas de diversas áreas diferentes. Então tá realmente imperdível.
Estou muito feliz de poder estar compartilhando com vocês esse espaço que é para ritualizar de fato o prazer na nossa vida, para trazer essa intimidade e conexão para o nosso dia a dia. Eu vejo que a gente está vivendo um déficit de intimidade nos dias atuais. Eu vejo que as pessoas estão se sentindo cada vez mais desconectadas de si e umas das outras também na minha prática clínica. E é algo que, para mim, sempre me moveu muito criar essa conexão, criar esse lugar que vá conectar ao invés de desconectar, e através da tecnologia. Então, o aplicativo da Sexplore surgiu aí para isso. A gente já tem diversos treinamentos, cursos, rituais, práticas guiadas, meditações guiadas também, práticas de escaneamento corporal, para te de fato trazer esse prazer na tua vida na prática. E eu espero muito que esse podcast, esse episódio para a gente inaugurar o podcast da Sexplore também tenha te aproximado do teu prazer hoje. E eu separei aqui alguns rituais que eu utilizo no meu dia a dia e que eu tenho certeza que vão transformar a forma como tu vive a tua vida se tu se dedicar de fato a fazer eles. Lembrando que rituais são simples, não são sobre a gente complicar a vida, são sobre a gente intencionalizar momentos que a gente já vai fazer de qualquer forma, mas como que eu posso convidar mais prazer para esse momento? Lembrando que para quem quiser também alguns rituais guiados num PDF de forma gratuita que eu separei para vocês, meus rituais preferidos, também é só clicar aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição para vocês conseguirem ter acesso a esse conteúdo. E eu espero ver vocês no app também. Tem 7 dias de teste, tá, gente? Nenhum compromisso em relação a isso. Vocês podem cancelar em qualquer momento desses 7 dias a assinatura de vocês. E lá tem muito conteúdo também já sobre intimidade, relacionamentos, rituais que vão potencializar a tua satisfação e o teu prazer na tua vida. Vai lá, depois me conta o que tu achou e a gente se encontra semana que vem aqui no podcast da Sexplore.